Acho que essa votação é muito importante porque legitima, né, um anseio muito grande da população dos 3 estados do Sul. Eu acho que o país é muito grande, tem que separar um pouco. O dia a dia nós vemos a roubalheira desses candidatos e os nossos deputados, né, o próprio governo em si, roubando do povo. Porque nós patrocinamos coisas para o resto do país que nós não devemos com isso. Nós estamos numa situação bem complicada, em tudo, em segurança, enfim, em tudo. Então, O que nós pagamos não retorna para nós e isso não é justo. É uma forma do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná se mostrar independente hoje, tanto na questão econômica, política, e nós mostrarmos o que realmente, a força que nós temos, nossos 3 estados aí do Rio Grande do Sul. A nação recolhe os tributos daqui, que são os mais caros, e vai tudo lá para o norte. E isso não é justo. A ideia principal, né, do movimento é a ideia separatista, né? Por vários fatores que nos levaram à conclusão de que o Sul é discriminado já historicamente, isso. Então, cada vez mais já houve outras revoltas em outros momentos, né, por essa mesma situação, e a gente acha que tem essa herança, esse legado aí para continuar nessa luta, porque na verdade o Sul sempre que o Brasil chamou o Sul, seja para segurar fronteiras ou para lutar na Segunda Guerra ou em qualquer situação que chamou o Sul sempre esteve à frente, sempre se passou à frente. Como a gente costuma dizer, entre aspas, nós ganhamos nosso território a pata de cavalo e a lança, né? Então, sempre o Sul esteve disposto. Passados esses momentos de crise, de situação adversa, o Brasil parece que esquece da região Sul. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma presença nacional maior do que muita gente imagina. A questão não é separar por uma questão financeira ou por uma questão cultural regional, né? Se fosse assim, daqui a pouco todos os estados, porque tem um regionalismo e tal, né, vai se separar, tem uma forma de entender a sua cultura específica, vai criar separação. Não é isso que determina a criação do país. Eu acho que esse movimento tem uma tendência que está fortalecida, este momento, que é uma tendência neofascista, e esse movimento está situado nessa tendência, uma tendência neofascista que toma o separatismo como clichê para argumentar as suas posturas, porque supostamente o sul do Brasil constituiria uma realidade mais sofisticada, mais avançada, melhor organizada, etc. Não, essa gente é hipócrita. Eu vou dizer assim, eu veria a cultura, a história do Rio Grande representada nos 7 povos das missões. A cultura da Santa Catarina profunda representada na rebelião do contestado. A cultura paranaense que eu gostaria de ver não é aquela que fazia o mata-bugre dos anos 50, que tinha um dia por semana que eles iam matar bugre. Em dados assim quase que realísticos, vou te dar de modo genérico, em dados quase que realísticos, hoje nós mandamos para Brasília 80% de todos os nossos tributos e nós recebemos de volta 20%. Então, esses 20% que voltam não são suficientes para cobrir todas as necessidades que nós teríamos, na área de saúde, de segurança, de educação, né, em todas as áreas que deveria ser responsabilidade do Estado. Eles dizem que o Rio Grande do Sul é prejudicado financeiramente, porque eles fazem um cálculo, recolhemos 600 bilhões e voltou 150 em aplicação, por exemplo, e o resto o governo federal se apropriou. Não chegam a dizer para usar em outros lugares, mas deixa subentendido, né? Tu usa determinados argumentos para dizer onde é que está o resto desse dinheiro. E aí, e particularmente isso é uma questão de que no país, né, a elite mais do sul do Brasil, ela é preconceituosa em relação à questão do Nordeste. Esse argumento legitima uma separação, porque se a tese estiver correta, é mais fácil ter o controle de um poder local em relação ao poder nacional, em tese, e de fato o sistema tributário brasileiro e a redistribuição dos impostos ela é muito centralizadora. Ela centraliza na União mais ou menos 67% dos recursos, é muita coisa.
Então, a nossa ideia ficaria os 80% no município, né? que acabaria com todas as responsabilidades, saúde, educação, transporte, né? Todas as responsabilidades seria um municipalismo confederado, a nossa ideia, entendeu? Municipalismo confederado, cada cidade teria suas próprias regras e coisas ali, e o valor dos 80% ficariam no município, para ele atender essas demandas todas, porque quem sabe onde é que está o buraco é a própria população, é o prefeito, né? Dito isso, eu posso afirmar que justamente pelos argumentos dos supostos ditos separatistas, a maior motivação não é essa, a maior motivação, no meu entendimento, é uma espécie de chauvinismo, de se achar melhor, superior, e aí tem um racismo velado que não pode ser dito, no caso, não pode ser dito pelos separatistas, porque isso é crime, né? E dois, pega muito mal num país como o Brasil. Eu diria que o problema da redistribuição de impostos, em tese o argumento está correto, mas ele não se verifica apenas para o sul do Brasil, sim para todos os estados. Os 3 estados da região sul têm praticamente o mesmo clima, tem uma área geográfica privilegiada, nós temos uma situação, o fator econômico que nos une, porque nós temos um grande potencial econômico, só portos, nós temos 5 portos internacionais ativos, né? Nós temos grandes rios navegáveis, nós temos potencial de ferrovias, né? Nós temos uma área territorial que hoje, se nós nos separarmos, nós teríamos uma área maior que a França. O argumento econômico de que ele seria, olha, para tu ter um país pequeno, eficientemente econômico, tu precisaria ter desenvolvido forças que façam com que esse país se aproveite de outros países, como é o caso da Holanda, sim, como foi o caso dos países europeus, da Bélgica, outro país pequeno, sim. Até poderíamos falar da Grã-Bretanha como um país pequeno, se nós pensarmos nas nossas dimensões, né? Legalmente, pelas leis brasileiras, a gente não tem como se separar, tá? Porque o artigo 1º da Constituição Federal diz que o Brasil é uma república federativa pela indissolubilidade, né? Os estados não podem ser dissolvidos, ser separados. Eles permitem a secessão interna, né? Ou seja, de estados ou de municípios, né? Que se emancipam, ou que se transformam em outros, se dividem, como houve há pouco tempo no Mato Grosso agora, né? Pelo Mato Grosso Sul, Mato Grosso, mas não externo. Um país para o mundo, a legislação atual nossa não permite. O argumento de que aqui estaria muito bem se nós nos separarmos, neste caso não existe assim uma força, pensemos, maioritária de uma cultura que se sente subjugada, diminuída, negada, excluída. Afirmar que aquele presépio medieval com roupa de bombacha, aquilo ali é a cultura do Rio Grande, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tinha nem bombacha na Farroupilha, a bombacha chegou depois da Guerra da Crimeia. Agora, de tanto que tu repete uma mentira, ela vira uma verdade. E cria um significado. O significado de fundo ele é chauvinista e racista. Existem fatores de concentração de poder midiático, sim, no centro-oeste do Brasil. Então, eu acho que o confronto deveria ser com esses poderes de poder midiático que excluem manifestações culturais e não com o conjunto das outras culturas brasileiras nem dos cidadãos brasileiros. Essa pregação do separatismo, que eu saiba, a Constituição não permite, que eu saiba, isso é um crime federal. Então, beira o crime político. Não há nada de ilegal, tanto que ao longo desses 24 anos já sofremos vários processos, né? Na Polícia Federal, inclusive, já foram... E houveram várias pessoas interessadas em desmanchar, em ter uma outra leitura do que se diz, do que se fala, mas isso faz parte, né, do jogo político. Já nos acusaram de fascistas, de nazistas, de xenofóbicos, como tu disse. O pessoal fala muito, vocês não gostam do nordestino. Não, não tem nada a ver, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que ocorre? Os nordestinos, na verdade, eles são um bolsão de votos. Temos um problema gravíssimo. Os separatistas, eles correspondem a um setor de produção de perspectiva política anacrônico, atrasado. A diferença de separatistas como os catalães,
que são separatistas dos mais avançados na indústria, dos mais avançados nas várias áreas da economia, que têm uma postura política cosmopolita, estes são separatistas anacrônicos e chauvinistas. Esse nosso movimento ele já existe há 24 anos, né? Então, desde 92 vem se fazendo isso aí. Nós somos nós somos uma entidade privada sem fins lucrativos, nós temos nosso estatuto registrado em cartório, nós temos CNPJ, nós somos legalmente registrados, né? E desde que foi fundado o movimento, ele vem ao longo desses 24 anos, além de sofrer os revés normais por parte do Brasil que não quer, né, e de outros adversários aí, que têm intenção contrária. Além dos revés, nós vemos juntando muita coisa. Ela foi criado um movimento no intuito de promover estudos, pesquisas, viabilidade da emancipação do Sul, da independência do Sul. Ele cresce talvez por 3 motivos. Uma crise política federal, que é inegável, tá? E essa ideia meio que absurda que o Rio Grande, o Sul, é um poço de virtude e o Brasil como um todo, e Brasília, é um poço de maldade e de deturpação. É que pega essa coisa, né? Porque, por exemplo, pegou um período de crise agora, né, no país, né, uma série de problemas que aconteceram do ponto de vista jurídico no país, principalmente a crise econômica, e essas ideias, né, acabam ganhando importância nesses períodos de crise. Outro, a gente tem um crescimento, de novo, repito, via essa onda internética do Brexit e da nova direita europeia, chamado populismo de direita europeu, que tenta quebrar um pouco o governo supranacional europeu, que não está de todo errado, mas afirmar o chauvinismo e o localismo, ou seja, eu sou melhor que o outro, tá? E terceiro, ele cresce porque aqui a gente tem algo chamado MTG, aqui a gente tem o maior movimento sociocultural do planeta, e que está todo ele fundado em mentiras históricas. Está todo ele fundamentado em um grande elogio ao latifúndio, um grande elogio aos oligarcas, um apagamento da vergonhosa história da Revolução Farroupilha, uma guerra civil entre latifundiários, e que não aborda a formação histórica social real do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, eles afirmar que não são xenófobos é, no mínimo, muito estranho, né, se tu lê as posições deles em relação a temas importantes do país. O movimento separatista, no caso do Rio Grande do Sul, eu acho que é um movimento de caráter político, de caráter xenofóbico, chauvinista. Ele vai negar o resto do Brasil, considerando que esse Brasil é inferior. É um Brasil, portanto, também é racista, né? Considera que é um Brasil atrasado, um Brasil que, por essência, não tem condições de ser um país, um setor que seja moderno, produtivo, eficiente, democrático, etc. Eu não posso deixar de afirmar, pode me negar até o final dos tempos, essa motivação é racista.